Então, se você olhar esse cenário que nós agora falamos, luta que foi... A derrota do Durinho, 8ª derrota, né, de um brasileiro. A gente começou... Mackenzie e Amanda, a gente nem considera tanto, né? Pô, Mackenzie é brasileira. Porque a Mackenzie, ela luta com a bandeira do Brasil. Vamos botar um 7-0 aí. 7-0. Tira a Mackenzie. A gente tem Makhachev e Moicano. Pô, mal bem, Moicano pegou em cima da hora, mas foi derrota. Robocop e Canonia foi derrota. Robocop ganhando a luta, o Canonia virou. Ankalaev e Poatan foi derrota. Mérito total do russo. Luta duríssima, mérito total do russo. Lopes e Volkanov foi derrota, lutaço. Né? Gary Prates foi derrota, lutaço. Sanhagen e Daiko foi derrota, mas o brasileiro realmente se contundiu. Derrota com D maiúsculo. Não, mas a contusão foi em decorrência de um golpe. Decorrência de um golpe, é verdade. Não vamos passar panos quentes. Não. Ele machucou, ok. Mas a lesão foi em decorrência de uma finalização. Sem dúvida. Então, Daiko, não que todas essas aqui, todas foram derrotas por ponto, de fato, né? Mas realmente derrota com D maiúsculo foram essas duas aí. E aí eu te pergunto, Carlão, o brasileiro já começa a dizer aí, dá para dizer que o MMA brasileiro está em crise? Acho que não, cara. Acho que não. Para. As lutas não estão dando um casamento para os brasileiros, cara. Olha lá, vamos lá. Vamos lá, rapidinho. Só para já que tocou nesse assunto aí, vamos bater um papo rápido. Mackenzie e Amanda não conta, que a Mackenzie luta com a bandeira do Brasil, certo? Makhachev e Moicano. Moicano pegou em cima da hora. Makhachev campeão. Então, Moicano perder, super normal. Beleza? Talvez o nego não esperasse que fosse aquilo. Fosse finalizado daquela forma. Tudo bem. Mas perder ali era bem plausível. Robocop e Canonia, para mim, foi zebra. Essa foi. Essa eu não esperava. Canonia é um cara muito duro, muito experiente. É um cara, se você deixar ele crescer, ele evolui durante o confronto por essa experiência. É um cara resistente. Mas o Robocop é um cara que um poder de nocaute real, jovem, forte, com boas ferramentas. Cansou, Canonia cresceu. E aí acabou liquidando a fatura. Mas essa luta ali, a chance do Robocop era grande. Então foi zebra para mim. Poatan e Ankalaev. Também para mim foi zebra. Por mais que o Ankalaev tenha sua solidez, seja um cara duro, tenha aí qualidade na luta, eu jamais esperaria que o Poatan fosse ser controlado da forma que foi na luta em pé. O controle de distância do Ankalaev, a forma que ele conduziu a luta, levou o Poatan à insegurança ali de posição, de controle de distância, andou para trás, foi com medo de ser derrubado, acabou não agredindo, acabou não sendo o Poatan. Então a leitura de luta do Ankalaev foi muito boa, me surpreendeu. Por isso foi zebra, na minha opinião. Para mim o Poatan era muito favorito. Até em termos de velocidade. Queimou minha língua. Então, até rápido o Ankalaev, com tempo de reação em relação ao golpe de esquerda na saída do Poatan, ele estava rápido, ele estava entendendo o golpe, dava o passo para o lado, o golpe passava vazio. Ou seja, velocidade, tempo de raciocínio. O Ankalaev tirou onda, lutou muito bem, uma luta equilibrada, mas eu esperava que o Poatan fosse nocauteá-lo. Então, para mim, foi zebra. Volkanovski e o Diego Lopes. Luta equilibrada, velho. A luta que a gente até achou que o Diego, pela forma que ele vinha lutando, tinha grande chance de vencer, mas do outro lado estava o Volkan. Um cara experiente, um cara que já tinha disputado várias vezes o cinturão, um cara com defesa de cinturão, um cara com bom nível, um cara inteligente lutando. Vinha de 2 nocautes. Um pegou um cara mais pesado, o Islam, o outro pegou um cara que é a fúria. Rápido, preciso e on punch, nocauteador, que foi o Tupuri. Então,
era uma luta que podia ir para qualquer lado, né? Tanto que a mídia esportiva, os atletas, estavam meio equilibrados ali. Muitos atletas achando que o Volkan iria vencer, iria recuperar a cinta, e muita gente, principalmente da mídia, achando que o Diego fosse vencer, pelo momento que vivia e pela forma que vinha vencendo. Verdade. Então, luta equilibrada. Beleza? Mas lembrando que os lutadores, na sua maioria, estavam achando que o Volkan fosse vencer a luta. Gary e Pratt, mesma coisa. Boa parte estava achando que o Gary iria vencer. E muita gente achando que o Pratt iria vencer. Então era uma luta com certo equilíbrio. Tanto que nas bolsas de apostas, o Gary estava com uma pequena vantagem. Lembrou? Verdade. Mesmo pegando a luta em cima da hora, né? Não tendo um camp completo, pela performance que ele vinha apresentando, principalmente na última luta dele com o Shavkat, ele ganhou musculatura naquela luta. Ele ganhou moral naquela luta, que ele quase vencendo. Se ele tem um jiu-jitsu melhor, mais ajustado, ele teria vencido o Shavkat. Bom, dito isso, uma luta equilibrada entre Pratt e Gary. A forma que o Gary lutou dominou mentalmente, taticamente, a luta. Surpreendeu? A mim, sim. Mas foi uma luta legítima, uma luta equilibrada. Que se o Pratt acha distância primeiro e acha o primeiro golpe, ia ser outro resultado. Perfeito? Como ele quase achou no último round. Quase achou no último round. Ele achou no último round, aí também tem outro lado. Porque o Ian só tinha 3 rounds. O Ian não tinha combustível para lutar 5 rounds no ritmo que ele impôs nos 3 primeiros. Porque ele impôs um ritmo tão forte nos 3 primeiros, o combustível dele era para aquilo. O quarto e o quinto era previsível que ele fosse mudar o game plan para fazer uma luta agarrada. E, obviamente, que o Carlos Pratt sentiu o sinal amarelo, senso de urgência e foi para definir. Tudo bem. Mas uma luta que a gente, no papel, sabia que seria equilibrada. Uns tendendo mais pelo Pratt, pelo momento, por ser nocauteador, 4 lutas, 4 bônus, e outros tendendo mais pelo Gary. Mais experiência, já tinha lutado lutas importantes, né? Então era um cara que estava mais tarimbado, mais testado no alto nível. E tinha esse equilíbrio ali nas predileções. Então, tudo bem. Nada surpresa. O Sandhagen contra o Daiko, o Sandhagen era favorito. Ponto. Sabíamos que o Daiko tinha condições de vencer. Habilidoso, mão pesada, mas o Sandhagen é um cara diferenciado. Sabe controlar a distância, tem uma grande envergadura. O que não esperávamos é o Sandhagen com jiu-jitsu tão cadenciado. Isso eu não esperava. Com jiu-jitsu tão progressivo, tão de ataque, tantas variações de ataque de perna. Surpreenderam o Daiko. Daiko tentou trocar a chave de pé. Para trocar a chave de pé, amigo, você tem que estar num nível de consciência, de mobilidade muito grande. Para trocar a chave de pé, você tem que ter sempre 2 respostas ou 2 perguntas, como queira. Se você só tiver uma, você batuca ou se machuca. Dito isso, passamos para a última. Gilbert Burns e Michael Morales. Cara, Michael Morales era muito favorito nas bolsas de apostas. Até falamos sobre isso. Poderíamos achar que o Durinho, que é um lutador de boa qualidade técnica, lutador que é um cara que tem um jiu-jitsu acima da média, muita experiência, pudesse trazer dificuldade, algumas perguntas mais complicadas para o jovem Michael Morales. Só que o Michael Morales já controlou a distância, frustrou o Durinho na primeira defesa de queda, quando ele bateu e levantou. Durinho sentiu a força dele, ele usou bem a envergadura nas defesas, achou o time do golpe, controlou, usou a velocidade, precisão e potência.
levou a luta. Então, se você olhar esse cenário que nós agora falamos, luta que foi surpresa, Poatan e Robocop. As outras, lutas muito equilibradas, com vantagem, inclusive, para os oponentes brasileiros. Então, calma, gente. Calma. O Brasil está bem, tem muitos nomes bons, com muita qualidade. As vitórias vão vir, mais cedo ou mais tarde.